Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão. Na aula passada vimos dois tópicos, algoritmos de grafos e disjoint set data structure. Ah, Foi aberto um contest em que, infelizmente, até o momento, apenas tem três participantes. Gostaria que os colegas fossem mais participativos, tentando resolver todos os problemas, porque na competição, ou nesse caso ao CPC, raramente não falta exercício sobre gráficos. E geralmente pedem algoritmos do gênero. Então, para hoje, nós temos mais dois tópicos: Segment Tree, a árvore de segmentos, e faremos resolução de alguns problemas de programação dinâmica. Vou partilhar o primeiro slide, que será sobre Segment Tree, e assim começaremos a aula. Acredito que conseguem ver o novo slide que abri, é sobre árvores de segmentos. Então, vamos a isso. Great. Então, o primeiro tópico, árvore de segmentos. Motivação. Imagina que nos é dado este array de 6 elementos, constituído por 7, 0, 6, 2, 8 e 1. E nos pedem para efetuar certas consultas. Exemplo, qual seria o valor mínimo no intervalo de 2 a 4? Qual seria o valor mínimo do valor de 2 a 4? Outra consulta poderá ser: qual será o valor mínimo do intervalo de 0 a 3? Depois de 1 a 4, e depois podemos também pedir a soma do intervalo de 3 a 5. Então, podemos ver, por exemplo, o mínimo do intervalo de 0 a 3. 0 está aqui e 3. Podemos ver que nesse todo intervalo o menor elemento é o 0. Né? Se vermos o maior elemento do intervalo de 1 a 4, caso de 1 a 4, ok, aqui nesse caso o maior elemento seria o 8. Deixa eu só fazer aqui uma retificação rápida. Certo, voltando. Hum, Então, temos aqui o máximo elemento do intervalo de 1 a 4, né, de 1 a 4 é o 8, de 0 a 3. Ok, esse vetor parece ser um vetor diferente, mas são esse tipo de consulta que geralmente nos pedem que é para efetuar nos arrays. E também podem, talvez, nos pedir a soma entre intervalos. Podem nos pedir, por exemplo, a soma do intervalo 3 a 5. Então, questões como essa, geralmente nós resolvemos percorrendo um array, né? Essa seria a solução mais ingênua. E ver, né, quais são os intervalos que fazem mais com o intervalo dado. E isso, não sei se os colegas se lembram, mas nós podemos facilmente resolver usando o famoso prefix sum para a soma de intervalos e depois que é para responder às queries. Só que, por exemplo, no caso de percorrer, né, os arrays, teria uma complexidade, o número de consultas vezes, nesse caso, o número de elementos que tiver no intervalo. No caso do prefixão, para responder, a soma entre de um intervalo seria em ordem constante e basicamente aí não teria nenhum problema. Porém,
Se pedirem para atualizar o nosso array, né, supomos que nós computamos o prefixo sum desse array, né, e mais tarde nos pedem uma consulta de atualização. Então, se nós atualizarmos, quer dizer que teremos de efetuar o prefixo sum novamente. Geralmente, para computar o prefixo sum, a complexidade é linear. Então, se no total da consulta nós temos que, e para recomputar o nosso prefixo sum leva n, dependendo do input que nos for dado, supomos que o input seja 10 elevado a 5 para as consultas, 10 elevado a 4 o tamanho do nosso array. Claramente que nós levaremos time limit exceeded. Então, para tipos de consultas que também envolvem atualizações, prefix sum chega a ser uma alternativa não muito viável. E com isso, nós introduzimos o tópico que temos assim hoje, que seria árvore de segmento. Então, uma árvore de segmento é uma estrutura de dados que permite armazenar informações sobre intervalos em um array, né? Ele funciona quase do mesmo jeito como os prefixos sum em termos de consulta, porém ela é muito potente quando o assunto é atualização, nesse caso do array que foi fornecido. Então, enquanto que no prefixo sum nós podemos levar uma complexidade linear para atualizar, a árvore de segmento faz isso muito rápido. E geralmente também que é para determinar um elemento em uma certa posição, podemos levar no máximo log n. Então, o prefix sum ele funciona com arrays, né? Arrays, e o array pode ter no máximo um tamanho, deixa eu ativar aqui o meu laser, um tamanho máximo de 4n. Veremos com mais detalhes como é que funciona. Por agora é apenas um overview, né, a árvore de segmentos ou segment tree, uma estrutura de dados que armazena informação sobre intervalos. Ela permite fazer consultas como soma, achar o máximo, o mínimo em certos intervalos, como também pode fazer modificações rápidas do array fornecido. Então, imagina que nos é dado esse array, que aqui está, esse array, e nos pedem, né, e esse array, na verdade, é o array que devia estar aqui, mas não atualizei tão cedo. Quando mandar o slide, eu vou mandar tudo bem atualizado. Então, nos é dado esse array, e nós queremos, nesse caso, construir a segment tree. Então, a segment tree, no final das contas, vai ser algo mais ou menos assim. O que é que nós fazemos? Ou quais são os procedimentos? Então, iremos dividir os intervalos até obter um segmento de tamanho 1, ou vários segmentos de tamanho 1. Então, para esse array aqui, que é de tamanho 6, se dividirmos 6 por 2, dará 3, quer dizer que a primeira parte vai ter 3 elementos e a outra parte terá também 3 elementos. Fazendo isso, então teremos algo mais ou menos assim, né? Nós pegamos 0 mais 5, 5 dividido por 2, 2,5. Pegamos simplesmente a parte inteira, nesse caso 2. Passamos do 0 até 2 e essa parte será a parte esquerda e a outra vai ser a parte direita. Então, depois que nós dividimos, iremos repetir o mesmo procedimento. Por exemplo, aqui nós temos 3 elementos, né? 0, 1, 2. Então, fazemos 2 mais 0, dá 2 dividido por 2, 1. Então, isso sugere que nós vamos ter que repartir novamente esse array ao meio. Então, basicamente, 0, 1, quer dizer que a partir daqui nós vamos fazer mais uma divisão. Porém, isso não vai acontecer simplesmente com a parte da esquerda. Essa parte aqui, a laranja, também vai sofrer o mesmo processo. Então, vamos dividir. Então, temos aqui mais uma parte e também aqui tem outra. E podem ver que essas cores também dizem, né, mostram que são arrays diferentes.
Mas como sabemos que devemos chegar até segmentos de tamanho 1, então não basta parar aqui. Então vamos repartir mais uma vez e teremos algo mais ou menos assim. Então aqui cada array tem tamanho 1 e esse é o procedimento inicial da segment tree. Nós pegamos nosso array inicial e vamos dividir em segmentos até que temos um segmento de tamanho 1. E, como os colegas podem claramente ver, esses segmentos de tamanho 1 correspondem, nesse caso, às folhas da nossa árvore. Podem ver menos 1 está aqui, menos 1, 3 está aqui, 3, o 4 está aqui, o 0, depois o 2 e, por fim, nós temos o 1. Então, depois disso, o que que acontece? Podem notar que cada elemento da nossa árvore, ela nos indica, nesse caso, um certo intervalo do nosso array. Por exemplo, né? Se nós estivermos aqui no topo, o topo basicamente ele vai nos dizer qual é o valor, nesse caso. No nosso caso, estamos a trabalhar com mínimo, né? Então, o topo vai ter o mínimo elemento do intervalo de 0 a 5, e 0 a 5 corresponde ao array completo. E se olharem bem, o menor elemento nesse array é o menos 1. Já aqui, por exemplo, aqui quer-se o menor elemento de 0 até 2. De 0 até 2. Se vermos bem, o menor elemento aqui é o menos 1. Por outro lado, se vermos o menor elemento do 3 ao 4, aqui 3 ao 4, menor elemento é o 0. Por isso é que aqui nós temos 0. Então, podem ver que a segment tree, ela é muito poderosa, né? É muito poderosa. Agora, vamos tentar construir a nossa árvore, né? E outra coisa, por exemplo, aqui ele nos pede que é para encontrar o menor elemento do intervalo 2 e 4, depois 0 e 4. Existem alguns conceitos de sobreposição que os colegas devem saber, né? Nós temos sobreposição total, sobreposição parcial e sem sobreposição. Então, nós veremos mais tarde com mais calma, mas por agora gostaria de introduzir. Por exemplo, aqui, nós temos, nos pedem para calcular o menor elemento do intervalo 2 a 4. Então, o intervalo é 2 a 4. Isso sugere, ou implica dizer que, a partir do intervalo 5 para frente ou de 1 para baixo, não devemos incluir na nossa resposta, ou seja, vamos ter que ignorar essa resposta. E se tentarmos olhar na nossa árvore, né, como estamos à procura de um intervalo, e podem ver que esses números aqui indicam os intervalos. Se quisermos a consulta de 2 a 4, se vemos bem que 0, 0 está fora do intervalo, 1, 1 também está fora do intervalo, mas se vemos aqui esse 2, 2, ele está dentro do intervalo. 0, 1 está fora do intervalo. Quer dizer que essa parte aqui não deve fazer parte da nossa resposta. Devemos ignorar essa parte. Depois, como o intervalo que foi dado termina no 4, mas aqui tem 5, 5, 5. Essa parte aqui não pode estar na nossa resposta. Então, essa parte aqui devemos excluir e essa aqui também devemos excluir. Então, a resposta sairia daqui, esse caminho aqui. É a parte daqui onde sairia a nossa resposta. Mais tarde veremos com mais detalhes. Então, continuar com o mesmo exemplo, né? Como havia dito, essa parte aqui não faz parte da nossa resposta, devemos excluir. Essa aqui também devemos excluir. Porém, nesse processo de exclusão, nós, dependendo do tipo de consulta, nesse momento a consulta que nós queremos é do menor elemento e, portanto, nós devemos retornar o maior inteiro possível.
né, que é para não afetar na nossa resposta. Então, nós retornamos infinito todo aquele intervalo que não faz parte da nossa consulta, ok? E o que está dentro da nossa consulta, então, nós tentamos ver quais são as respostas. Por exemplo, aqui, 3, 3, 4, 4 estão dentro do intervalo, 2 também está dentro do intervalo. Então, aqui vemos qual é o menor elemento entre 0 e 2. O menor elemento é 0. Aqui, como retorno infinito, será 0 e infinito, o menor elemento será 0. E depois fica aqui pendente. Vemos no outro lado, aqui, qual será o menor elemento entre infinito e 4? Claramente que é o 4. É, retorno 4. Depois, aqui também retornamos o 4, só que o 4 vai estar pendente. E vemos entre 4 e o 0, qual é o menor? O menor é o 0. Então, consideramos o 0 e será a nossa resposta. E lembrando que isso é uma sobreposição parcial. Então, sobreposição parcial, isso quer dizer que a resposta pode, é como se fosse uma fusão da parte esquerda e a parte direita, né? Então, se vermos bem, esse intervalo que é de 2 a 4, nós não podemos encontrar a resposta simplesmente em um lado, não. Nós vamos precisar da parte esquerda e também precisaremos da parte direita, por isso é que chama-se de sobreposição parcial. Um outro exemplo seria encontrar o menor do intervalo 0 a 4. Então, o 0 a 4 também será uma sobreposição parcial, porque vai depender da resposta do lado esquerdo, que está aqui. Porém, no lado direito, se vermos bem, né, tem um elemento que não deve fazer parte da nossa resposta, que nesse caso é o intervalo 5, 5. O intervalo dado foi apenas 0,4. Então, o 5 deve ser excluído da nossa resposta. Então, nós vamos ter que calcular desconsiderando esse elemento, por isso é que colocamos aqui infinito. Então, excluindo esse elemento, né, se formos, por exemplo, aqui, né, se o ponto inicial fosse aqui e nos pedissem o menor elemento, aqui seria uma sobreposição total, porque esse intervalo 0,2 está dentro do intervalo 0,4. Então, esse intervalo é uma sobreposição total. Já esse 555 é sem sobreposição, por isso é que marcamos aqui. Então, esse elemento quer dizer que não pode fazer parte da nossa resposta. Esses conceitos serão mais úteis quando estivermos a implementar. Por agora, são apenas overview de como é que funciona a segment tree. Então, como é que nós construímos a segment tree? Ou como é que nós representamos? Então, imagine que cada nó é um índice num array, que será usado aqui para construir a nossa árvore de segmentos. Então, se nós iniciarmos daqui, nós podemos iniciar tanto com 1 ou com 0. Isso vai depender de cada um. Porém, dependendo do tipo de indexação que se adota, nós vamos ter que usar padrões diferentes. Veremos com mais detalhes. Então, inicialmente, né, como aqui nós temos o root, a raiz, começamos com 1. Depois, podemos ver que o filho esquerdo vai receber um ID, né, 2 vezes x, onde x é o pai. Então, o pai é 1 vezes 2, 2. Quer dizer que esse filho esquerdo terá um ID 2. Depois, o filho direito será 2 vezes o pai mais 1. Então, 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Quer dizer que esse filho direito vai ter o ID 3. E repetimos o mesmo processo para os outros. Por exemplo, aqui, vamos considerar que pai 2, 2 vezes 2, 4. Quer dizer que aqui tem que ser 4. Depois,
2 vezes 2, 4 mais um 5. Então aqui vai ser fazer 5. E se continuar com o mesmo processo, ah, dará algo assim, né? Aqui vai ser 6 e depois será 7. Então, usando essa fórmula, nós podemos construir a nossa segment tree. E no caso de nós estarmos aqui, vamos supor que nós estamos aqui no 5, e nos perguntam quem é o pai de 5. Simples, é só pegar no 5, devemos fazer uma divisão por 2, nesse caso, divisão inteira, né? Será 5 a dividir por 2, 2,5, pegamos a parte inteira e será simplesmente 2. Então, saímos daqui e vamos para cá. Assim como determinamos o parente de 5. E notem que aqui utilizei indexação a partir do 1. Se fosse 0, a fórmula será diferente. Vou mostrar aqui uma fórmula, no caso de começar com 0. Agora, quanto ao tamanho do nosso array, na parte introdutória mencionei que o tamanho do nosso array é no máximo 4n, né? 4n. Mas existem algumas regras que nós precisamos ver antes. Então, considerem que f de x é a função que nos retorna o tamanho do nosso array da segment tree, quando nos é passado o input do nosso array. Suponho que esse x é o tamanho do nosso array, né, que é dado, e f de x será o array, nesse caso, o tamanho do array da nossa segment tree. Então, se porventura ele for uma potência de 2, por exemplo, aqui 4 é a potência de 2, quer dizer que o tamanho da nossa segment tree será o tamanho que nos foi dado, que é a potência de 2 vezes 2 menos 1. Né? Aqui, se for 4, então fazemos 4 vezes 2, 8 menos 1, 7. Agora, caso não for potência de 2, nós devemos procurar qual é a potência de 2 mais próxima do tamanho fornecido. Por exemplo, o 5. 5 não é potência de 2. E a potência mais próxima, né, a próxima potência mais que está próximo do 5, nesse caso é o 8. Por isso que colocamos aqui 8 vezes 2, 16 menos 1, 15. Então, devemos utilizar essa fórmula para determinar o tamanho final do nosso array. Porém, né, como podem ver, pronto, nós podemos facilmente nos baralhar com essa fórmula aqui. Então, como no máximo nós estamos a multiplicar 2 vezes por 2, por exemplo, aqui, né, nós temos 5, depois pulamos para o 8, depois fazemos 8 vezes 2 que deu 16. Já aqui no 4, fizemos 4 vezes 2. Então, aqui não foi preciso multiplicar, não foi preciso ir para a próxima potência, aqui foi preciso. Ir para a próxima potência seria basicamente multiplicar por 2. Então, para facilitar o processo, nós geralmente pegamos, nos é dado um n e o tamanho da segment tree, nós fizemos 4 vezes n. E desse jeito nós não precisamos nos preocupar com essa fórmula aqui. E desse jeito acho que fica mais simples. Então, outro ponto que havia dito, se começarmos com o índice zero, no caso a fórmula, né, essa fórmula que passamos vai sofrer algumas alterações, né, e estão aqui como é que nós devemos ajustar, mas a ideia será a mesma. Então, antes que eu continue, gostaria de ouvir um feedback da vossa parte, se estão a entender, se algo não está claro. Ok? Então, nos é dado esse array e nós queremos construir a nossa segment tree. Então, como havíamos dito, né, a nossa segment tree será representada por um array, que nesse caso o tamanho será
4 vezes o maior n que nos foi fornecido. Então, a inicialização depende muito do tipo de consulta. Por exemplo, no caso da consulta que envolve mínimo, então nós devemos inicializá-los com o maior inteiro. Mas se nos pedissem o máximo, nós deveríamos inicializar com zero, né? Se, se nos pedissem, por exemplo, XOR, também seria zero. Se fosse GCD na mesma, zero. Então, devemos ter em atenção, tá? Não vamos mecanizar aqui as coisas. Dependendo do tipo de consulta, então nós vamos tentar inicializar. O outro ponto, havíamos referido como é que nós construímos, nesse caso, os índices da nossa segment tree, e o mesmo foi feito aqui. Então, temos aqui 1, aqui 2, e 3, depois aqui 2, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Essa parte já temos noção. Depois disso, também mencionamos que, né, na parte introdutória nós fizemos divisões. Então, na folha, né, nos livros, nós podemos encontrar os elementos do nosso array. Então, nós temos aqui menos 1, 3, 4, 0, 2, 1. São esses que aqui estão no nosso array fornecido. E, consequentemente, também nós podemos obter, nesse caso, o intervalo a que ele pertence. Então, como são arrays de segmento 1, então aqui nós temos 1, 1, quer dizer que corresponde ao elemento 1. Aqui, 2, 2, ao segundo elemento. Aqui, 4, 4, é o terceiro elemento. 5, 5, 6, 6 e por aí fora. Então, nós podemos ver que, enquanto nós, né, quer dizer, cada posição da segment tree, né, cada posição da segment tree, nesse caso, quando nós chegamos nos livros, haverá um mapeamento do nosso intervalo e a posição da segment tree. Quer dizer que na posição 8 da nossa segment tree, que então está aqui na posição 8 da nossa segment tree, nós teremos o primeiro elemento. Então, isso faz parte da nossa inicialização. Agora, esses valores que nós estamos a ver aqui, já veremos de onde é que saíram. Mas notem que nos livros nós temos elementos do nosso array que estão relacionados a um certo ID. Então, esses IDs, né? O de cima é a localização na nossa segment tree e a de baixo é a localização, nesse caso, do nosso array fornecido. Vamos então tentar construir. No caso do mínimo, pronto, construímos a nossa árvore agora. Vamos ter que preencher esses campos e preencher de um jeito muito simples. Para o caso da consulta de menor, é só fazer. Aqui temos menos 1, 3. Então, retornamos menos 1, porque menos 1 é menor, está aqui. Depois disso, se quisermos saber quem estaria aqui nesse nó, é só fazer o menor entre a esquerda e a direita. Então, nesse caso será menos 1. Depois disso, se vemos aqui o menor entre a parte esquerda e a parte direita, 0. Aqui temos 0, 1, será novamente 0. Depois, se fizermos parte esquerda menos 1, parte direita 0, o menor sabemos que é menos 1, então menos 1 estará aqui. Então, por isso é que os colegas conseguem ver aqui, né? No root, nesse caso na posição, nós temos o root, a raiz, que é menos 1. Depois, na posição 2, nesse caso, aqui, onde é que está? Ok, aqui algo está um pouquinho diferente. Portanto, aqui 13, ok, 2. Na parte 12, 0. 9, 3. No 7 tem 1, ok. No 6 tem 0, ok. No 5 tem 4, ok. No 4 tem menos 1, ok. No 3 tem 0.
No 2 tem, ok, aqui também deve ser corrigido, aqui devia ser -1, e só depois é que nós temos o -1, deixa fazer uma retificação aqui rápida, ok, -1, certo, então aqui é -1, e é basicamente desse jeito como nós construímos a nossa segment tree. Então, em termos de implementação, veremos já como é que implementamos isso. Primeiro, a inicialização. E aqui nesse array podemos ver que está o array correto, né? Na posição 2 é -1. Então, nós teremos uma função recursiva, né? Ah, em que teremos o índice da nossa segment tree, nesse caso o i vai corresponder ao índice da nossa segment tree, teremos o menor elemento ou o menor índice do nosso array e depois teremos o maior índice do nosso array. O i, o i, como podemos ver aqui na nossa recursão, né, temos i vezes 2 e i vezes 2 mais 1. Se os colegas conseguem lembrar bem, essas são as fórmulas que nós havíamos utilizado para determinarmos o índice da nossa segment tree. Nesse caso, é responsável por esse cálculo. Temos aqui 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2 mais 1, 3 e por aí fora, até nós determinarmos todos os índices da nossa segment tree. Então, o i é responsável por esse valor aqui, como podem ver. E usando o procedimento que fizemos no início, pegar o nosso array e repartir. Nesse caso, pegamos, vamos dividir, né, por 2. É isso que aqui temos, né? Nós temos nesse caso, esse array tem tamanho 6. Então, fazemos 6 mais 1 dividir por 2, 3. Então, vamos na posição 3 e dividimos. Vamos dividir até ter segmentos de tamanho 1. Razão esta nós aqui, no nosso caso básico, temos, né? Quando o low é igual a high, né? Então, nós colocamos o valor correspondente do nosso vetor. Exemplo, aqui, 1, low é igual a high, aqui, 2, low é igual a high, aqui, 4, low é igual a high, e o mesmo acontece para os outros. Então, se isso acontecer, então, nós vamos na nossa segment tree e colocamos o valor correspondente ao low. Um exemplo claro que nós podemos ver é quando nós chegamos aqui na posição 8, né? Posição 8 está aqui. E podemos ver que em termos de low e high, nós temos low igual a high. Logo, pegamos o valor do low, né, que é 1, e vamos nessa posição 8, colocamos o -1, está aqui. Na posição 8, colocamos o -1. Então, é basicamente desse jeito como nós construímos a segment tree. Notem que duas coisas estão a acontecer ao mesmo tempo. Nós estamos a andar na segment tree, né, com essa fórmula aqui, e ao mesmo tempo nós estamos a repartir, né? Acho que os colegas conhecem o divide and conquer. Então, nós pegamos o ponto médio e chamamos a recursão da parte esquerda, depois pegamos a parte direita. Quando nós chegamos no final, né? Depois das duas recursões terminarem, só assim é que nós começamos a fazer os cálculos. Nesse caso, quando nós terminamos, nós pegamos o menor, este está aqui, e como podem ver, é menor da, do, do filho, nesse caso, do filho esquerdo e do filho direito, né? Se nós tivermos aqui, será o menor do filho esquerdo e filho direito, -1, 3, então seria -1 como
resposta. É desse jeito como o build funciona. Se tiver alguma dúvida, gostaria que os colegas se pronunciassem antes que nós avancemos. Então, o silêncio diz muita coisa. Em termos de complexidade, poderão notar que no máximo nós teremos apenas log n, né, onde n é o tamanho do nosso array. Então, basicamente seria a distância da raiz, no caso do root até as folhas. Em termos de consulta, como havia dito, existem três tipos, né, de sobreposições: sobreposição total, sem sobreposição e sobreposição parcial. Então, quando o intervalo dado, nesse caso a ser consultado, ah, tem uma sobreposição total com o dos nossos segmentos, nesse caso, se o segmento está dentro do intervalo que nos é fornecido, quer dizer que aí não precisamos nos matar muito. Pegamos o resultado que aí está e retornamos. Se não houver nenhuma sobreposição, como havia mencionado no caso anterior que marcamos a vermelho, então nós devemos retornar um valor enorme. E esse valor enorme está relacionado ao tipo de consulta. No nosso caso aqui, nós estamos a trabalhar com mais infinito. E depois disso, né, no caso da sobreposição parcial, nós vemos que pegamos o valor que sai do lado esquerdo com do lado direito. Então, é isso aqui que nós estamos a fazer. Notem, novamente, nós estamos quer dizer, duas coisas estão a acontecer. Primeiro é que nós estamos a iterar sobre a nossa segment tree, né? Parte esquerda, parte direita. Só que enquanto nós fazemos isso, também estamos a repartir o nosso array. Mas nesse caso aqui, nós estamos a ir à busca do intervalo onde a nossa solução encontra-se. Então, podem ver que nós vamos para a parte esquerda. Então, se é na parte esquerda, pegamos no tamanho total, dividimos por 2, saímos do SL até o ponto médio. Então, essa aqui vai ser a parte esquerda. No caso da parte direita, né, será do ponto médio mais 1 até o SR. E não alteramos, nesse caso, o nosso intervalo a ser consultado. Quando ele cai nessa condição, aí sim é que nós podemos retornar o valor. No final das contas, nós só precisamos pegar o mínimo da parte esquerda e a parte direita. E no caso de atualizações, como havíamos mencionado, o grande poder da segmentary é ele conseguir fazer, conseguir nos responder, né, as consultas pretendidas, mas também ela pode efetuar atualizações, né? Estás a pedir uma consulta e também estás a atualizar. Por exemplo, qual é o menor elemento do intervalo 0 a 4? Ok, vai nos retornar. Agora, atualiza, por exemplo, a posição 3. E agora, qual é o menor elemento? Então, isso a segment tree consegue nos responder rápido, diferente das técnicas que vimos anteriormente, como o caso da segment tree. E geralmente cai ao CPC. Então, seria muito bom se os colegas ficarem muito atentos a segment tree. Então, no caso de atualização, claramente que nós devemos atualizar alguma posição. E essa atualização, e essa posição, nós devemos saber onde é que esse valor encontra-se na segment tree. Então, como dissemos, os elementos do nosso array, elas estão localizadas no leaf, né? Por exemplo, aqui a pergunta foi, ok, atualize o elemento, nesse caso, o primeiro elemento na posição 1. Então, nós devemos simplesmente atualizar aqueles intervalos que foram afetados.
nesse caso, as posições em que um está contido. Então, o procedimento, como podem ver, é o mesmo, né? A condição do elemento do nosso array é quando SL for igual a SR. Nesse caso, são os índices da nossa seg tree. Esse SL, SR seria basicamente isso daqui, 3, 8, né? Podem ver que o 8 está relacionado ao índice 1, 1. Então, é basicamente isso. Quando o low é igual a high, então nós aqui podemos colocar o tal novo elemento, ok. Só que depois de nós fazermos essa atualização, né, devemos fazer essa atualização se propagar na segment tree completa, na nossa árvore. Então, primeiro nós procuramos o intervalo em que o nosso elemento deve estar, né? Claramente que essa posição ou deve estar no lado esquerdo ou deve estar no lado direito. E como é que sabemos se estamos no lado esquerdo ou direito a partir do nosso ponto médio? Né? O ponto médio vai nos retornar já a parte esquerda. E se fizermos ponto médio mais 1 ou mais capa, teremos a parte direita. Então, por isso é que colocamos aqui. Se a posição for menor do que o ponto médio, então vamos para o filo esquerdo e eventualmente podemos ignorar o filo direito porque aí não sofreu atualizações. Caso contrário, tá? Aqui na atualização ou vamos para a parte esquerda ou vamos para a parte direita, não vamos aos dois ao mesmo tempo, tal como aconteceu, por exemplo, aqui na consulta ou na inicialização. Não, não, não. Na atualização, apenas uma delas deve funcionar. E depois nós calculamos isso, né? Depois de chegarmos no caso básico, no final nós devemos retornar, nesse caso, o novo valor. Anteriormente, aqui era menos 1, mas como atualizei para menos 2, então recalculo menos 2 e 3. Quem é o menor? Menor é o menos 1, é o menos 2, desculpa. Então, aqui terá menos 2, quando mandamos para cima, depois menos 2 novamente. No final das contas, veremos que o menos 2 será o menor elemento de todo o array. Então, é basicamente isso, é basicamente desse jeito como as segmentos funcionam em termos de atualização. E para além de nós simplesmente colocamos um novo valor, também existem outras operações como adicionar elemento, né? Supomos que ao invés de exatamente trocar de elemento, nos pedem, por exemplo, ao invés de menos 2, nos pedem que é para fazer mais 3. Claramente, esse é só fazer esse percurso, ao invés de colocar aqui new, é só pegar, segue na posição i, mais igual new value e depois teremos o nosso valor. Lembre-se apenas da parte motivacional e notarão a utilidade da árvore segmentar. Em termos de comparações, fazendo um brute force, como havíamos dito, pode levar, no pior caso, o tamanho do array e o número de queries, nesse caso para as consultas. No caso de array, usando o prefixo sum, podemos fazer isso de forma constante. E no caso da segment tree, nós podemos, pronto, será o número de consultas vezes o logaritmo de n. Podemos ver que entre essas três opções, o array, nesse caso, usando o segment tree para consulta, é o melhor. Great. Até aí está tudo bem. Só que se for mencionado a atualização, o prefixo sum automaticamente perde. Então, em termos de atualização, a segment tree é mais poderosa. Então, podemos ver que a segment tree é mais consistente, se assim podemos dizer. Por isso é que colocamos aqui o tipo de operação influencia na complexidade. Então, sobre segment tree, é basicamente isso. Temos aqui um problema que gostaria que os colegas pensassem como é que resolveriam. Por exemplo, aqui, dado um array de tamanho n,
Existem dois tipos de consulta. Primeira consulta é saber, nesse caso, qual é o menor elemento em um certo intervalo L e R. E o segundo tipo de consulta é para atualizar a posição X do array pelo valor Y. Então, para a parte um poderemos resolver com o prefixo sum, só que como também tem atualização, então o prefixo sum acaba por ser ignorado, acaba por ser esquecido. Então, questões do gênero devem ser resolvidas usando, não devem, né, mas uma das melhores opções é usando segment tree. Então, basta, no o array, então as colegas já sabem quais são os passos que devem seguir. Primeiro, inicializar o nosso array. Nós sabemos que a inicialização, essa faz pegar o tamanho do array dado vezes 4 terás. Depois disso, deves construir a segment tree baseando-se no tipo de operação. O tipo de operação é achar o mínimo. E como é que podem construir a segment tree usando essa fórmula aqui, desculpa, não fórmula, essa função. E também essa função já é para mínimo, então é exatamente isso. O, o array seria basicamente isso. Depois disso, seria necessário nós fazermos consultas. A consulta seria exatamente esse código aqui. Depois a atualização seria essa aqui. E o que faltaria será simplesmente retornar o resultado. Então, não vou codar isso, né? Eu gostaria que os colegas tentassem em casa e também estará no contexto de hoje. Tem outros problemas que os colegas podem pegar para se divertirem. Ah, então, é basicamente isso. Para mais informações também podem ler aqui, deixamos o link. E para Segmentary é basicamente isso. Não sei se há alguma questão, se sim podem expor. Algo não foi perceptível. Então, o silêncio diz muita coisa. Assim sendo, vamos então alterar o capítulo. E agora veremos resolução de problemas de programação dinâmica.